Amém, irmãos. O Evangelho de João, no capítulo 15, diz: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então, esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. O que glorifica a meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Assim como o Pai me enviou, ou melhor, assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas eu vos chamo amigos, pois tudo que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Amém, irmãos? Até aí você pode se assentar. O verso 14 aqui diz: vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. E o que Jesus aqui está mandando? Ele está dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Como que Jesus nos amou? Morrendo por nós. Então Jesus está dizendo: vocês têm que amar uns aos outros da mesma maneira que eu estou amando vocês. Assim como eu estou morrendo por vocês, vocês devem morrer pelos outros. É isso ou eu estou entendendo errado? Alguém quer vir aqui na frente e me explicar melhor? Então é isso. Não tem ninguém que pense diferente? É isso? O texto está dizendo isso? Então, não vou perguntar. Quem aqui hoje está disposto a morrer pelo seu irmão? Não vamos perguntar isso. E o que é morrer pelo seu irmão? É morrer por alguém que participa da mesma fé, alguém que tem o mesmo espírito, serve ao mesmo Deus. É uma palavra pesada, mas verdadeira e gloriosa. Se você nesta hora, irmão, é capaz de perguntar e responder: será que eu morreria por um irmão meu da igreja? E se você for capaz de responder: sim, eu morreria, irmão, te prepara, porque você tem algo muito grande pela frente. Muito grande, mas muito grande. E não ouse você pensar que não tem ninguém que faça isso. Tem sim. Tem sim.
tá? Tem sim. Eu afirmo que tem, porque tem. Então, meu irmão, o conceito de igreja não é um conceito individualizado, mas coletivo. A igreja não é para aqueles que querem viver a sua própria vida. A igreja é para aqueles que querem viver a vida do seu irmão, no bom sentido, não de fazer fofoca nem se meter na vida do irmão, mas de chegar junto. Ô meu irmão, o que você está precisando? Eu posso, Deus tem me abençoado, eu posso tirar do meu bolso e te ajudar. Eu posso tirar do meu tempo e te ajudar, Deus tem me abençoado. Agora, mesmo que você diga, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, não tenho nada, você tem fé? Então pelo menos junte a sua fé com a do seu irmão necessitado, e vá clamar, vá buscar. E não pense em você que dinheiro é tudo, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tem palavras que são mais poderosas que feijão com arroz. Amém, meu irmão? E é isso nessa manhã que Deus está dizendo poderosamente no meio dessa congregação. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. E não tem maior amor do que este. Nós não podemos ser cada um a sua própria vida. Jesus falou assim: se vocês permanecerem em mim, nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo. Não adianta querer ser individualizado. Não adianta, eu sirvo a Deus da minha maneira. Então vai servir no inferno, porque a igreja do Deus vive é coletiva. A palavra igreja, do grego, segundo os estudiosos, que eu não estudo idioma, significa eclésia no original, que é plural. Significa os chamados. Chamados. Ninguém aqui tem chamado individual. Todos nós temos chamado coletivo. Porque o Senhor Jesus foi muito claro quando disse: aquele que quer ser o maior, que sirva. Eu não posso servir individualizado. Eu tenho que servir no coletivo. Jesus deu um exemplo violento de pegar a toalha, se abaixar e lavar os pés dos seus discípulos. Dizer, mas tu não vai lavar? Claro que eu vou lavar teu pé. Mas Senhor, de modo nenhum. Não, Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Queremos ter parte uns com os outros? Se eu não te servir, eu e você não temos parte um com o outro. Se eu não me humilhar para você, como Jesus se, entre aspas, humilhou, porque ele disse: olha, se eu sendo Senhor e Mestre faço isso, eu imagino que vocês não têm que fazer. Amém, meu irmão? Não esqueça do amai-vos uns aos outros não, meu irmão. Prova de amor, tinha uma música até que, feita por gente pagã, prova de amor maior não há do que dar a vida pelo seu irmão. Irmão, não deixe que o poder faça ofuscar o teu amor. Não deixe que a unção, que a graça, com a glória, que a força explosiva faça ofuscar o teu amor. Porque se o teu amor ofuscar, a força explosiva some. Não vem com papo de que Deus me deu, de que eu estou vendo, de que eu estou no poder, sou batizado, replicado no Espírito Santo, eu estou cheio do poder. O dia que você olhar para o teu irmão e não reconhecer o valor dele, esse teu poder não presta para nada. Vai aparecer o diabo para cuspir no teu poder. Olha a ousadia. Um novo mandamento eu vos dou. Jesus veio cumprir a lei, se tornou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas não parou ali. Um novo mandamento eu vos dou. E depois ele diz assim: vocês vão ser os meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E qual foi o mandamento que ele disse? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Irmão, não existe nenhuma força superior
a coletividade, a unanimidade. Quando lá na Torre de Babel o povo se juntou, criaram um ideal e falaram: vamos estar juntos, vamos construir uma torre como referência. E os arqueólogos descobriram aquela torre e supostamente fizeram a réplica dela. É um negócio assustador, um negócio assustador. Não é uma torre simplesmente, não, era uma torre que ia girando com residências, era todo mundo morando numa coisa só. Eles estavam unificados. Deus falou assim: não haverá restrição para tudo que este povo intentar realizar. Eu não posso deixar que o homem... Deus estava no negócio? Não, Deus não estava no negócio, amém? E no entanto Deus olha, e o diabo estava no negócio? Também não, o diabo também não estava no negócio. O diabo não estava no negócio da Torre de Babel, o diabo não estava lá. Foram os homens que disseram: façamos uma torre, tornemos o nosso nome célebre. Deus olha do céu e diz assim: tudo que eles intentarem fazer, eles conseguirão, e não é esse o meu projeto. Vão ter que confundir a língua deles. Deus confundiu a linguagem do homem para ele poder se espalhar e aquela força da unificação se quebrar. Pensa, hoje nós temos nações organizadas, como a Coreia comunista, como a China comunista, um grupo, eles não têm uma força violenta? Todo mundo não visa a coletividade? Toda nação não monta seus exércitos? Para quê? Para ter força, para ter respeito perante os povos, perante as nações. Todo mundo sabe que coletividade é força. E nós que fomos chamados para fora, eu edifico a minha igreja, o meu povo, os chamados para fora do mundo, eu edifico contra as portas do inferno. Nós somos poderosos. Sabe por que a igreja não dominou o mundo? Porque não entendeu o seu poder. Lá vou eu de novo. Pastores que não viram na igreja a coletividade. Pastores que não deixaram as suas vestes terem cheiro de ovelha, como as minhas têm. Pastores que não se misturaram ao rebanho. Pastores cujas ovelhas não identificaram a voz. E que viram na igreja uma forma de engrandecer a sua própria individualidade. Pastores que não andaram no mesmo espírito da igreja, nem trouxe a igreja para andar no seu espírito. Resultado? O resultado é esse lixo fedorento que a igreja vive hoje. Teve um homem aqui, chegou aqui de manhã cedinho, 7h30 da manhã, bateu nessa porta desesperado. Eu já contei essa história, eu vou abreviar bastante. E ele chegou aqui e dizia que queria falar com o pastor. Eu falei: sou eu, pastor, pode entrar. Ele entrou, um senhor. Sentamos aqui, antes de todas essas construções, sentamos aqui, conversando, e ele abriu o jogo. Pastor, eu estou desesperado, contou a história dele, falou: eu passei numa assembleia lá, num negócio grande, eu identifiquei que ele tinha passado no campo de São Cristóvão. Eu pedi para falar com o pastor, mas me disseram que ele estava ocupado num cafezinho e não podia me atender. Eu passei numa outra igreja, eu identifiquei ali embaixo, na Rua da América, ele me contou, conheço tudo isso aqui. Ele me contou, eu passei lá e disseram que para eu falar com o pastor tinha que marcar 1 hora. E eu entro aqui na sua igreja e você de chinelo e de pijama me atende? Meu irmão, Jesus Cristo nos fez sal da terra, luz do mundo. Mas tem pastores que são sal da sua própria casa e da sua própria vida. São luz da sua própria casa e da sua própria vida. A minha família é cada um que está aqui.
Eu juro isso pelo meu sangue. Os meus filhos não têm mais valor do que você, nem que os teus filhos. Os mesmos recursos que eu dou aos meus filhos, se os teus quiserem, terão também. E eu não precisaria dizer isso, porque aqueles que têm acompanhado de perto sabem disso. Mas é para você entender que amanhã, quando o Senhor Deus poderoso te jogar gloriosamente à frente de um povo, pode ser um povo que você olha e veja só um, ou pode ser 1000 ou 1 milhão, você sabe o comportamento que tem que ter. A igreja não é para servir de estrado para os teus pés, a igreja é para você andar no meio dela, e não para pisar nela. Se você não tiver esse conceito, esquece qualquer coisa, meu irmão. Se você não está disposto a abrir mão de um pouquinho dos seus recursos, porque tem gente que diz, eu conquistei isso com muito suor, é mesmo, com muito suor? Então Deus vai te galardoar muito mais se você for capaz de abrir mão de tanto suor para abençoar o teu irmão. Porque é dando, mas isso aí já rasgou-se da Bíblia de muita gente. É dando que se recebe, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber, é mesmo? Então por que essa raça está por aí explorando, pedindo dinheiro à torta e à direita? Porque eles não são bem-aventurados, eles não têm parte conosco, e o nosso Deus não anda com eles. Aqui, Jesus então está dizendo, não adianta, vocês por mais, o ramo, ele não pode produzir nada. Irmão, tem pessoas que estão dentro das igrejas com o conceito de viver a sua vida. E ainda dizem, Deus tem uma obra na minha vida, Deus tem um ministério para mim. Irmão, deixa eu me aproximar para você dizer uma coisa. Todo mundo que tem um ministério, tem para servir alguém. Se tem profeta, tem que se aproximar de alguém para profetizar. Se tem quem ora e intercede, tem que orar e interceder por alguém. Tem que haver contato. Nenhum ministério de Cristo Jesus é individualizado. Quem louva, louva para alguém, louva numa congregação. Ninguém diz, eu tenho ministério de louvor e eu louvo só dentro do banheiro. Ninguém diz isso. Quem diz que tem um ministério de louvor, diz que louva para uma congregação. Os ramos individualizados não produz nada, tem que estar ligado à videira. E Jesus se intitulou videira, né? Você sabe o que é uma videira? Uma videira, você olha para ela e o que você vê? Galho para tudo que é canto, raminho para tudo que é canto, folha para tudo que é canto, daqui a pouco fruto para tudo que é canto. Você não consegue olhar, é que nem olhar, ali está uma laranja, mas quando você abre, o que você vê? O que tem numa laranja? O que compõe uma laranja? A igreja, meu irmão, não é um organismo em que as pessoas... o apóstolo Paulo diz assim, né? Deixar o meu pensamento de lado, pegar o de Paulo. O apóstolo Paulo diz que nós somos membros uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Então significa que a tua cabeça não vai a lugar nenhum se você não me usar como pé. Significa que você pode até ter pé e cabeça, mas você não vai pegar nada se não usar as minhas mãos. Hoje você tem que jogar a sua individualidade no lixo, a tua superioridade. Não, eu gosto de conviver com aquele irmão ali, que aquele irmão ali, ele é educado, ele é bem polido. Eu não me dou com fulano, não, fulano nem fala direito, quando come não tem nem muita fineza. Mas sabe o que diz lá o Salmo 15? Eu vou procurar aqui o Salmo 15, para nós lermos. Antes de Isaías,
antes de Provérbios. Vamos ver quem acha primeiro, irmão. Eu acho que você vai me ganhar. Eu já achei. Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade e não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz a seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra seu companheiro. A seus olhos, o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem o Senhor. Mantém a palavra empenhada e mesmo saindo prejudicado, não volta atrás. Aos seus olhos o ímpio, verso 4, é desprezível, mas dedica honra aos que temem ao Senhor. Irmão, você pensa que não tem muito cristão que está honrando muito mais o ímpio porque tem dinheiro, porque elitiza a sua amizade? Você pensa que não tem muito cristão chamando gente por aí de doutor, só porque o cara tem uma faculdade? Doutor, irmão, somos nós que entendemos de corpo, alma e espírito. O que nos faz ser doutor, meu irmão, não é nosso canudo, não. Não são coisas que homens nos ensinaram, não. Mas aquilo que o Deus vivo ministrou à nossa alma e ao nosso espírito. Mestres dessa terra somos nós, discípulos do Todo-Poderoso, que disse: a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Vós me chamais mestres e fazeis bem, porque eu aprendi nos pés do meu Senhor. Se os juízes tivessem humildade, eu entraria no meio deles, eles ensinariam o sentido da vida, eles mostrariam o quanto eles têm vivido inutilmente. Mestres somos nós é que somos doutores, mas tem cristão que está honrando mais o ímpio do que o seu irmão, principalmente quando o seu irmão é, abre aspas, pobre, fecha aspas, porque crente que verdadeiramente teme ao Senhor pode andar como quem não tem nada, mas certamente enriquecerá a muitos. E quem enriquece a muitos é porque tem riqueza. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho algo que você precisa, e prata e ouro não resolve o teu problema. Só que tem gente que não está honrando ao seu irmão. O que o apóstolo João escreve sobre isso? Deixa eu ver se eu me lembro. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia, despreza o seu irmão, chamou Deus de mentiroso, porque Deus é amor. Sabemos, é amor e justiça. Deus é amor. Então, meu irmão, a igreja não é um lugar para você vir e dizer: eu venho viver a minha vida. Tinha gente aqui, graças a Deus, já foi expulsa. Tem algumas pessoas que eu fico olhando: Deus, expulsa logo essa pessoa para não me dar trabalho de expulsar. E graças a Deus tem sido assim, Ele expulsa mesmo. Quando menos espera, surge uma coisinha besta, a pessoa vai embora. Graças a Deus já foi essa praga. Porque, meu irmão, se você não é ovelha, eu não sou pastor de bode. Jesus Cristo me chamou para pastorear ovelha, não bode. Se tem bode aqui dentro, meu irmão, eu já estou pedindo: Deus, tira esse bode daqui para não me dar trabalho de ter que empurrar. E tinha uma pessoa que entrava aqui e dizia assim: a gente sabe, né? A gente mora no bairro não tem só língua santa não, tem fofoqueiro também. Tem gente que fica me esperando numa esquina só para me contar a história. Eu vou na igreja, mas eu não quero saber de ninguém. Eu não olho para ninguém, eu não olho nem para o pastor. Eu vou na igreja para louvar o meu Deus, para falar com o meu Deus, e depois vou para a minha casa e eu vivo a minha vida. Vai, desgraçado, certamente tem espaço para você no inferno. Como é que você pode entrar nessa igreja e dizer que eu vou na igreja para louvar o meu Deus, depois vou para a minha casa, se aqui quem está cantando e ministrando sou eu?
Quem está tocando são pessoas aqui tocando. O hino que você canta foi composto por alguém. Então compõe os teus próprios hinos e vai louvar. Vai aprender violão e vai tocar. Faz o teu culto dentro da tua casa. Já que você é tão capaz de se sintonizar com Deus, o que vieste fazer na igreja? E o que viestes ver no deserto? Conceitos errados, que depois de tantas palavras nós vemos que as pessoas não se redimem, porque quando eu estou pregando eu vejo o Espírito Santo pegando a palavra no ar e semeando dentro dos corações e nas mentes. Mas tem pessoas que não se corrigem, tem pessoas que são incorrigíveis, seus conceitos são profanados, corrompidos, e por mais que Deus desça do seu trono e lhes fale face a face, não adianta. Mas aqui diz, aquele que honra os seus irmãos. Então, meu irmão, acredite nisso, que não é palavra nova, mas a unção é nova. Você precisa entender que vida de igreja não é vida individual, é vida coletiva. Ah, pastor, mas não dá para conviver com algumas pessoas. É mesmo? Por quê? Sabe por que não dá para conviver com algumas pessoas? Eu não posso conviver com aquele irmão ali ele é muito arrogante, aquele irmão ali é muito orgulhoso. Irmão, quando eu acho um irmão arrogante e orgulhoso, e eu não consigo conviver com ele, o problema não é só dele, é meu também, porque se eu fosse humilde, eu saberia conviver com a arrogância, prepotência e orgulho dele. Quando eu acho alguém arrogante e prepotente, eu não consigo conviver com esse alguém, é porque está faltando em mim humildade. Não tem um problema só com ele, tem um problema comigo também. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo nos jogou no mesmo aprisco para vivermos juntos. Se a arrogância dele não combina comigo, é porque está faltando uma peça em mim. Lembra da música de Sérgio Lopes? Talvez a minha dor seja um teste para o teu amor. A minha arrogância pode ser um teste para a tua humildade. Quantas pessoas já me procuraram antes do culto? Pastor, eu queria falar com o seu irmão, agora eu não posso te atender. Desci. E se essa pessoa, caramba, o pastor me tratou mal, disse que não podia me atender, eu vou embora dessa igreja. Não passou no teste. Amém, meu irmão? Então, o que precisamos? Entender que igreja não é para eu viver individualizado. Ah, sim, a Bíblia diz que um dia haverá um só rebanho e um só pastor. O que é rebanho? Quando você olha no meio de um rebanho de ovelhas, o que você vê? Só ovelhas. Quando você olha no meio de um rebanho de zebras, o que você vê? Só zebras. Quando você olha no rebanho de ovelhas, você vê todas as ovelhas. Uma pode ser mais gordinha, outra mais magrinha, mas todas são ovelhas. Todas têm cérebro de ovelha. Todas têm aptidão de saltar igual, como ovelhas. Todas produzem a mesma coisa. E Jesus nos chama de um rebanho, e nos chama de ovelhas. Só que tem gente que está pensando que é cavalo no meio das ovelhas, ou dinossauro, que é melhor, que é mais destacado. Nada disso, irmão, isso é besteira. Isso é besteira. Pastor tem que ser visto no meio das ovelhas, e quando um estranho chegar a olhar, o pastor está em tal lugar, quando ele olhar, ele não identificar quem é o pastor. Mas me disseram que o pastor estava aqui, ele está, ele ali, mas esse aí que é o pastor? Pastor de verdade, ele é confundido com as suas próprias ovelhas, meu irmão. Agora tem gente não, que compra os melhores ternos, vai fazer as unhas toda semana, quando alguém chega no meio, vê um grupo de irmãos conversando e diz, aquele ali é o pastor. Porque tem gente cega, que só enxerga um pastor por fora.
Um pastor, meu irmão, ele é reconhecido no equilíbrio das suas palavras. Ele é reconhecido na conduta, nos procedimentos. É assim que se reconhece um pastor. A igreja mais poderosa que nós conhecemos chamou-se Igreja Primitiva. O que é primitiva? A primeira. A igreja primitiva era a igreja mais poderosa. Não adiantava matar crente daquele lugar, que eles se multiplicavam cada vez mais, invadiam as cidades, os reinos e o mundo. Mas disse a respeito daquela igreja que eles estavam tão unificados que chegava ao ponto de venderem propriedades e coisas e levar para a igreja administrar. E diz a Bíblia que dentre eles nenhum tinha falta de nada. Nenhum tinha falta de nada. Uma unificação fantástica. O que aconteceu com aquela igreja? Invadiu o mundo. O que o próprio Tiago diz assim, olha, se alguém for ter convosco, com necessidades, e você disser assim, tá, a palavra, e depois vai em paz, e não providenciar para essa pessoa um sustento, um pano para ele se cobrir, uma cama para ele dormir, a vossa palavra não vai adiantar de nada. Dizem alguns historiadores, dizem eles, que Mahatma Gandhi, aquele homem que implantou o animismo na Índia, onde as pessoas adoram animais, dizem que ele uma vez entrou num ambiente muito frio dentro de uma igreja, que ele saiu pelo mundo para tentar ter experiências e conhecer povos, e ele entrou numa igreja evangélica. No final, quando acabou o culto, ele pediu para dormir porque estava um frio de rachar e dentro da igreja estava aquecido. Ele pediu para dormir dentro da igreja e o pastor teria dito para ele, não podemos, nós temos coisa de muito valor aqui dentro e você não pode dormir aqui dentro. E ele dormiu, segundo dizem alguns, no meio da rua com uma folha de jornal. Quando ele voltou para a Índia, ele disse para os indianos, adorem o que vocês quiserem, adorem um rato, adorem uma barata, mas não adorem ao Deus do cristianismo. Eles não têm amor. Dizem os historiadores, porém a história é bem interessante, porque eu te afirmo, meu irmão, Deus te fará prosperar, mas a prosperidade que Deus colocar nas suas mãos, não é para você deixar aí para herdeiros brigarem, nem para carregar dentro da tua sepultura. A tua prosperidade, a tua riqueza, o luxo, a glória que Deus puser nas tuas mãos, é para você compartilhar. Purifica o teu coração nesta manhã, se é que o Espírito de Deus tem falado a você. Purifica o teu coração. Afasta de ti o fantasma do acúmulo das riquezas. Porque o apóstolo Paulo diz assim, olha, muitos atentando para as riquezas, desviaram-se do bom caminho. E o Senhor Jesus disse, vocês não podem servir a Deus e as riquezas, não podem, não é possível. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, não são as tuas riquezas que te sustentam. Antes de você as tê-la, você não estava de pé? Antes de você possuir uma conta no banco, que você não tinha nem condições de abrir, porque nenhum gerente deixaria você abrir uma conta no banco? Antes, quando até o teu nome era, como se diz aí na gíria, era um nome sujo, porque você devia um monte de coisa? Será que você pode levar a tua mente lá no passado e ver quando você não tinha nada, enxergar Jesus Cristo ao teu lado te sustentando? Muitos hoje, meu irmão, estão com as suas casas prósperas, mas estão pensando que a prosperidade, a riqueza é aquilo que vai lhes sustentar, como Israel, que depois viu toda a sua riqueza ser tragada pelo mundo e morreram de fome. Israel, que foi a nação
mais rica que esse mundo conheceu, no tempo do ouro e da prata, onde Deus colocou eles numa terra que diz de onde vocês vão extrair o cobre. Essa terra produz tudo. Israel tinha ouro e prata como nenhuma outra nação. E no entanto, os israelitas, conforme tem na internet as fotos do tempo do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, os israelitas morreram de fome. Esqueléticos, corpos que era só um osso coberto de pele. Isso que aconteceu com os israelitas, porque esqueceram que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmão, a Escritura diz, o Espírito Santo está me dizendo aqui, dá e dar-se-vos-á. É isso que a Escritura diz, dê e dar-se-vos-á. Nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca vi. Trilha o teu vale da sombra e da morte. Mas não perde os conceitos cristãos, porque a qualquer momento a porta se abrirá diante de ti, meu irmão. Mas quando Deus abrir a porta, não seja um Israel, que Deus falou assim, eu vou vos abençoar, e vocês vão emprestar a muitas nações, mas de ninguém vocês tomarão emprestado. Não empreste o dinheiro de vocês com juros aos vossos irmãos. Não emprestem o dinheiro de vocês com juros aos vossos irmãos. Israel fez pior. Israel emprestou, quando o irmão não podia pagar, eles levavam a família como escravos. Cristianismo, meu irmão, tem que ser filosofia dos 3 mosquiteiros, tem que ser um por todos e todos por um. Seremos um povo tão forte que os inimigos vão tremer. Seremos um povo tão destemido que qualquer que ousar se meter com um de nós vai tremer e vai dizer, vamos deixar esse negócio de lado. Porque saberão que aqui ninguém briga individualmente, nós brigamos juntos. O que topa para um, topa para todos. Servimos ao mesmo Deus, temos o mesmo Espírito e o mesmo general de guerra que vai adiante de nós. Aqui tem que ser assim, meu irmão, unanimidade, compartilhar, porque Deus, mesmo que você pegue tudo da tua despensa e dê, quando você abrir de novo, Jeová Jireh já providenciou tudo de novo para você. Ou será que servimos a um Deus mentiroso, sem caráter? Seja todo homem mentiroso e Deus sempre verdadeiro. Então, meu irmão, não ouses pensar que cristianismo é algo individual. Nunca foi. Não é conduta individual, meu irmão. Cristianismo é coletivo. Cristianismo é coletivo. Se alguém me telefonar de madrugada, meu irmão, já era o meu sono, tchau, estou aí na ativa. O que foi? Chegar junto. Se alguém aí não tiver o que comer, estiver passando por uma dificuldade, pode bater aqui ao meio-dia que vai sentar na mesa, meu irmão. O Senhor Jesus, Pedro perguntou assim, Senhor, nós deixamos tudo para te servir. O que nós vamos ganhar? Vocês que deixaram tudo para me servir, vocês receberão 100 vezes mais nesta terra e no porvir a vida eterna. Ele mentiu? Não mentiu mesmo. Receberemos 100 vezes mais nessa terra. Se eu estiver passando por Vila Isabel e tiver com alguma dificuldade, eu bato lá na porta do irmão Paulo Sérgio. Eu tenho uma casa lá. Eu tenho uma mesa lá. Se eu estiver passando por dificuldade, lá em Campo Grande, eu bato na porta do irmão Alessandro. Eu bato na porta do irmão Alex. Eu tenho casas em Campo Grande. Porque eu deixei tudo para o servir. E ele disse que eu teria 100 vezes mais nessa terra e no porvir a vida eterna.
Se eu estiver passando no Rio Comprido e tiver com qualquer dificuldade, eu bato na casa do irmão Cícero e da irmã Noelma. Ele disse que eu teria 100 vezes mais nessa terra. Se eu estiver perdido lá pela ilha, eu entro na comunidade do Dendê e eu tenho gente lá para me atender. Eu tenho gente em qualquer morro desse, onde tem cristãos que aceitam a voz da restauração. E se eu ver a casa de um crente e disser, sou servo do Deus vivo, sou o pastor Tupirani, eu encontrei um jovem dentro de uma loja, esses dias na cidade. Eu estava ali, olhando material elétrico, hidráulico, umas lâmpadas, e estava com um livro sequestrado pela democracia na mão. Na hora que fui pagar, botei o livro em cima, totalmente displicente, peguei a mercadoria, joguei na bolsa, peguei o livro, joguei dentro da bolsa. E aí fui olhar mais algumas coisinhas. O jovem não se contentou, chamado Tiago, na Marechal Floriano, numa loja chamada Titanic, falou assim, e aí, esse livro que você colocou aí dentro da bolsa? Falei, que livro? Esse livro, eu falei, ah tá, botei um livro aqui. Aonde você conseguiu comprar esse livro aí? É do pastor Tupirani. Eu falei, é meu. Aí ele falou assim, onde você conseguiu comprar? Eu falei, não, sou eu mesmo, pastor Tupirani. Aí ele ficou olhando assim para mim, eu puxei o livro, falei, aqui ó, mostrei a foto do livro. Ele falou, ué, mas é mesmo? Pastor, ele pulou em cima de mim, pastor, que honra lhe conhecer, pastor. Que honra lhe conhecer, poder apertar sua mão. Eu ouvia sempre a sua rádio. O meu pastor fala do Senhor todo dia, que quando ele lhe ouve lá e ele lembra do seu nome, ele diz, eu queria ser igual àquele homem. Mesmo que sejam lugares onde eu não conheço, Deus tem lá preparado para suscitar o seu socorro à minha alma e à minha vida. Irmão Rômulo, lá de Santa Catarina, já disse, pastor, o dia que o pastor quiser vir para essas bandas, não vai se hospedar em nenhum hotel, a minha casa está aqui. Irmãos do Nordeste já disseram, pastor, se você vir para essas bandas, vai se hospedar na minha casa. Amém, meu irmão? Então está escrito, aquele que se desprende de tudo e segue Cristo, receberá 100 vezes mais nesta terra e no porvir a vida eterna. Se eu tiver que sair para alguma banda aqui, meu irmão, é só me preocupar em saber quem é que mora para aqueles cantos. Amém? Dá e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Então, para nós concluirmos, diz a Escritura, haverá um só pastor e um só rebanho. Não esqueça disso. Quando se olha para um rebanho, todos são iguais. Ah, meu Deus. Estavam os pesquisadores pesquisando sobre o ataque dos leões. E eles disseram, veja, aquele leão vai caçar. E o leão partiu para cima de um rebanho de zebras. E o leão ficava rodeando e não chegava às zebras. E os pesquisadores disseram assim, ele não consegue atacar as zebras juntas. A própria lista das zebras confunde a sua visão. Ele não consegue atacar, ele não está vendo a individualidade de cada animal, ele está vendo apenas um coletivo, algo muito grande. Nós unidos, irmão, somos muito grandes. Qualquer predador que vier contra nós, sequer consegue discernir-nos, distinguir-nos. E eles disseram assim, mas observa, eles ficam esperando, os leões e as leoas, eles ficam aguardando a hora que uma zebra displicente se destacar do rebanho. Daqui a pouco uma se destacou. Quando se destacou, os leões foram lá e devoraram ela. Anda sozinho que eu quero ver, meu irmão.
Vive sozinho, que você vai ver que aquele que ruge como um leão, buscando a quem possa tragar, está te esperando. Você sozinho não é nada. Mas quando você diz, eu sou membro da geração Jesus Cristo, é diferente, você é alguma coisa. Se uma parada aí jurídica vier contra você, somos 130 para invadir e testemunhar. Se alguém te decretar ordem de prisão, nós vamos chegar lá e dizer assim, o quê? Pode preparar a cadeia para 130. Porque participamos do mesmo Espírito, temos a mesma pregação, falamos as mesmas coisas, vivemos o mesmo Deus, somos apaixonados pelo mesmo Cristo. Isto é cristianismo. Sem isso não tem poder, não tem visão, não tem profecia, não tem nada, tudo é ilusão. Essa, meu irmão, é uma verdade poderosa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem é capaz de entrar no seu quarto e dizer, Deus, me reveste com essa roupa? Porque o Senhor Jesus disse, há alguns que nasceram eunucos, outros que foram feitos pelos homens, mas tem aqueles que a si mesmo se fizeram eunucos para entrar no reino de Deus. Até aqui nos tem ajudado o Senhor.